Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Ok, beijo, tchau. Olá, amigos. Boa tarde, boa noite. Como estamos? Tudo bem com você? Olá, Lisiane. Como é que você está, Lisiane? Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha. Como é que você está, Marlene? Tudo bem? Tudo em paz. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos, você que está do outro lado, mas está nos ouvindo. Seja bem-vindo aos nossos queridos amigos que acompanham o Web Rádio Estação na Luz, o programa Evangelho por Emmanuel, onde nós estudamos o livro Roteiro. E hoje nós teremos o nosso convidado, a Lisiane, na qual nós estaremos confabulando a mensagem 35, na qual vai nos falar sobre Entre as Forças Comuns. Para tanto, nós vamos convidar a nossa querida Marlene Cardeal para proferir a prece inicial. Por favor, Marlene. Amoroso Mestre, espiritualidade amiga, todos aqueles que nesse momento emanam suas vibrações e orações ao alto, nesse dia 7 de maio de 2025, nós te agradecemos a oportunidade, Senhor, de aqui estar para propagar a Tua palavra. Envolve os nossos corações de bom ânimo, dai bom ânimo ao nosso irmão Tavares e seus familiares, que a cada instante a Rádio Web cresça, expanda, conquiste outros países. Mestre querido, é com esse grande propósito que estamos Você vai até densa. E assim, mestre querido, pedimos a tua proteção, tua ajuda, para que o melhor seja feito, hoje e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, assim será, em nome de Jesus. Muito bem. Eu vou começar e depois você continua. Certo. Indiscutivelmente, livro roteiro, mensagem 35, Entre as Forças Comuns, e Emmanuel nos convida a refletir assim. Indiscutivelmente, a mediunidade, no campo em que a conhecemos na Terra, é a resultante de extrema sensibilidade magnética, embora... Você tá vendo coisa, menina? Menina, Deus, eu estou lendo, eu vi Ludmila como Lisiane, Deus, Pai de amor e bondade, Senhor Jesus. Lisiane, diante da terra, nossos queridos amigos, veja como são as coisas, né? Só porque tinha um L, aí lá vai. Diante da terra, e ele vai dizer assim,
capítulo 39. Diante da luta humana, o espírito que amadureceu o raciocínio e despertou o coração, sente-se cada vez mais só, mais desajustado e menos compreendido. Por vagas crescentes de renovação, gerações diferentes surgem no caminho, impondo-lhe conflitos sentimentais e lutas acerbas. Estranha sede de harmonia invade-lhe a alma. Habitualmente, identifica-se por estrangeiro na esfera da própria família. Ilhado pela corrente escura das desilusões, a se sucederem, ininterruptas, confia-se ao tédio infinito, guardando enrijecido o coração. Essas, porém, não é a hora da desistência ou do desânimo. O fruto amadurecido é a riqueza do futuro. Quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que oscila na ignorância. Quem será da escola quando, que será da escola quando o aluno, guindado à condição de mestre, fugido educandário, a pretexto de não suportar a incipiência e a rudeza dos nossos aprendizes? E quem estará, assim, tão habilitado perante o infinito, ao ponto de menoscabar a oportunidade de prosseguir na aquisição da sabedoria? A Terra é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilação. Milhões de vidas formam o pedestal em que nos erigimos e, alçando o grande entendimento, cabe-nos auxiliar as vidas iniciantes, por nossa vez. Por isso, na plenitude do discernimento, reclamamos uma fé que nos reaqueça a alma e nos soerga a visão, a fim de que a madureza de espírito seja reconhecida por nós como o mais belo e o mais valoroso período de nossa romagem no mundo, ensinando-nos a agir sem apego e a servir sem recompensa. Situados no cimo da grande compreensão, não prescindimos da grande serenidade. Se, com o discurso do tempo, registramos o nosso isolamento íntimo, quando alimentados pelo ideal superior, depressa observamos a nossa profunda ligação com a humanidade inteira, informando-nos, pouco a pouco, de que ninguém é tão indigente que não possa concorrer para o progresso comum, e tomamos com firmeza o lugar que nos compete no edifício da harmonia geral, distribuindo fragmentos de nós mesmos no culto da fraternidade bem vivida. Valendo-nos da ressurreição de hoje para combater a morte de amanhã, do ontem, encontramos na luta o esmeril que polira o espelho. Encontramos na luta o esmeril que polirá o espelho de nossa consciência, a fim de nos convertermos em fiéis refletores da beleza divina. O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendizemos um dia. Os companheiros de jornada que o habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, que, bem aproveitados por nosso esforço, pode transformar-nos em herói. Agora ela. Lisiane, continue.
Não há medida para o homem, fora da sociedade em que ele vive. Se é indubitável que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social, só o organismo social pode tornar-se individualmente grandes ou miseráveis. A comunidade julgar-nos-á sempre pela nossa atitude dentro dela, conduzindo-nos ao altar do reconhecimento, ao tribunal da justiça ou à sombra do esquecimento. O Espiritismo, sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos. A Terra é o nosso temporário domicílio. A humanidade é a nossa família real. Todos estamos destinados por Deus à gloriosa destinação. Em razão disso, Jesus, o divino emissário do amor para todos os séculos, proclamou com a realidade irretorquível: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Fique à vontade, Lisiane. Boa noite. Que o Pai Celestial envolva nossos corações e mentes e abençoe as nossas reflexões. Quem é estar diante da Terra? É uma relação de todos nós, seres humanos, animais, árvores, raízes, florestas, pedras, cavernas, tudo criado pelo amor de Deus, que é universal. E nós, como estamos com esse amor, respeitando essa Mãe Terra, pensarmos que o universo, ele vibra, e cada um tem a sua vibração. E já sabemos que nossos amigos espíritos, eles nos auxiliam com os fluidos da natureza e do mar, para nos auxiliarmos, muitas vezes com medicamentos para encarnados e desencarnados. E nesse momento agora, como nós, como seres humanos, como espíritos que somos, como nós iniciamos nosso dia hoje? Reclamando, agradecendo, e a gente possa, nesse momento agora, rememorar, respirar, e como não falar o quanto é tão bela essa dádiva divina que é a nossa respiração. Ao iniciarmos, estarmos aqui na Terra respirando, é a maior prova desse amor de Deus por nós, esse sopro divino, que nós somos convidados a aproveitar da melhor forma essa vivência que nós temos aqui, de estarmos diante da Terra. Para muitos, a Mãe Gaia. E agora, vamos ir um pouco mais, para que a gente consiga refletir e convidamos vocês a, nesse momento, através de todas as reflexões que Emmanuel nos traz, olharmos para esse cacto. E nós vamos fazer uma analogia com esse texto. Se pararmos para observarmos, ele nos diz: estamos em luta acerba. Então, se a gente olhar a escola formal, hoje a gente passa por testes, passa por provas, para ver se realmente estamos adaptados a adquirir ou galgar um novo conhecimento ou ir para um novo passo. E a Terra, estamos nesse teste. São testes que nós passamos e nós já sabemos que aqui são as provas e expiações. E cada vez mais que esse espírito ele vai amadurecendo, ele vai também tendo conhecimento. E é um conhecimento que não vem lá de fora muitas vezes. Ele começa de dentro e precisa ser contínuo. Despertar esse coração. Quantas vezes nós precisamos controlar as nossas emoções para tomarmos decisões mais assertivas no nosso dia a dia? Porque muitas vezes a gente está pensando em outro orbe, em outro planeta, dizer, como assim?
Você realmente já está preparado para ir para outro planeta? Onde é que está o seu amadurecimento? Porque muitas vezes a gente se torna estranho quando a gente começa essa busca pelo conhecimento. Às vezes a gente pertence a um grupo e somos, às vezes, estranhos por falar determinadas coisas, por ir falando novos conhecimentos, e assim nós vamos trabalhando essa tal diversidade que precisamos. A renovação, e aí ele nos traz o coração desperto. Se olharmos, precisamos fazer esse coração sorrir, mesmo as dificuldades dessas lutas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, aqui na nossa Mãe Terra. A renovação que ele nos traz nos remete ao esforço. Se estamos querendo nos renovar, tem um esforço, porque nós vamos buscar estudar, dilatar. E o estudo é o caminho para nós alcançarmos o processo de transformação. Emmanuel, ele é bem, eu diria assim, ele é contundente quando ele nos informa que a criatura humana precisa adquirir conhecimento. E ao conhecer essa verdade, envolve-se com ela, burilando o seu espírito, consegue alçar voos, consegue caminhar um pouco mais. Porque ele vai dizer, gerações diferentes surgem no caminho, impondo-lhe conflitos. Sim. Por que vai impor conflitos? Nós temos os nossos conceitos. A geração atual, por exemplo, tem os seus conceitos. Que conceito é esse? Em que você precisa estudar, trabalhar e, em seguida, tomar conta da sua vida. Mas na geração atual, o que é que nós visualizamos? O ser não quer estudar, nem trabalhar e ficar a vida toda na casa de papai e mamãe. Não estuda nem trabalha e com nada contribui. Isso é uma característica muito pertinente da geração atual. E então, quando nós nos encontramos a geração de ontem com a geração de agora, dá choque, porque os valores, de alguma forma, estão divergentes. E aí vem o momento de buscar adaptar-se para não se sentir um estrangeiro dentro do seu próprio lar. Não é assim, Marlene? Com certeza. E é engraçado que hoje nós temos adultocentes, adultos com 40 anos, morando com os pais e acreditando que eles que têm que pagar as contas. Mas vamos voltar ao texto de Emmanuel, que é tão atual. Ele diz assim, habitualmente identifica-se por estrangeiro na esfera da própria família. Quando você busca uma vida espiritual... Dentro do texto de Emmanuel. Exatamente. Quando você busca uma vida espiritual, e Jesus já avisou lá na Bíblia, deixa mãe, pai, parentes e seguir tua vida. Que a gente não guarde essa ilusão que todos os membros da nossa família se tornarão espírita pelo simples fato de que eu despertei minha consciência. A missão é sua, a tarefa é sua, pegue sua cruz e ande. E ele segue. Essa, porém, não é a hora da desistência. Isso tocou comigo hoje. Ou há o desânimo. Por quê? Os desafios virão. O desafio da convivência, os desafios das gerações, a caminhada. O processo evolutivo é a caminhada. E não é você pegou aqui no primeiro ponto e daqui a pouco já concluiu. Não, você tem encarnação inteira para você sentir o quanto é árduo e desafiador o processo. E aí a grande coisa, o fruto amadurecido é a riqueza do futuro. Nós estamos trabalhando agora para que lá na frente, pessoas que precisarem do entendimento desse texto, chegarem na web, simplesmente acessar e assistirem o fruto desse estudo, desse trabalho. Quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que oscila na ignorância. Não importa, ele ainda não absorveu e não escolheu o esclarecimento. Mas, dado um instante, nessa ou na próxima, em algum instante do processo reencarnatório, ele vai despertar. Só compete a nós que busca esse conhecimento ter paciência. Porque se você não tem paciência com quem não quer ler, e não é só ler as obras de Emmanuel,
de Chico, de tantos outros livros psicografados dentro do meio espírita. É ler o mínimo. É só estar no celular, nos rios, e é o suficiente. Então, esse chamado para o conhecimento, e esse conhecimento ele desperta a nossa consciência. A gente abrange um pouco mais nosso entendimento de ser eterno. E aí, Renilda? É salutar as reflexões de Emmanuel, porque a gente não consegue fugir dele, a gente não consegue sair do que ele nos chama atenção. Porque quando eu fico observando muito quando as pessoas ficam denegrindo o planeta, falando isso e aquilo, aqui é uma prisão, aqui é isso, aqui é aquilo, eu fico um tanto que incomodada, porque quando ele diz a Terra é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender o nosso próprio burilamento. E, para mim, isso é fantástico. Venerável instituição. Porque a criatura humana, tantas outras, espíritas também, ficam desqualificando ou denegrindo o planeta que nos acolhe de forma morável. Então, há o convite para nós também estarmos revendo a forma como nós nos direcionamos, como nós nos dirigimos a este planeta. E buscar momentos de reverenciar, momentos de agradecer, dizer muito obrigada por me acolher, por me trazer essa oportunidade santa de estar limpando o meu corpo perispiritual, tirando as manchas que um dia eu mesmo coloquei. Opa, como é que é essas manchas? Vamos lembrar lá de André Luiz, o livro Nosso Lar, quando a obstetra ela quer a qualquer custo adentrar o nosso lar. E André Luiz, claro, queria auxiliar, queria permitir que ela entrasse, mas a Narcisa diz para ele: aprimore, dilate um pouco mais sua visão e observe, veja quantos pontos negros se tem nessa jovem, no perispírito dela. E aí ele conta 58 pontos negros. O que é aquilo? Foi ações, foram 58 abortos que ela cometeu. Portanto, deixa claro para nós que toda e qualquer ação está registrada, ação boa ou contrária, está registrada no nosso perispírito. Portanto, é aqui, é nessa casa, é nessa escola, é nesse lar que nós temos a oportunidade de fazer o bem para extirpar deste corpo tudo aquilo que, de alguma maneira, intercepta o nosso galgar voos, o nosso caminhar em mundos mais felizes. Dessa maneira, há um convite para estar revendo a nossa forma de nos dirigir a este planeta. Não é assim, Lisiane? Sim, e trazendo essa analogia com cactos, como vocês já trouxeram essa coisa das vezes, muitas vezes é a resistência. Será que o cacto, quando ele é colocado de um lugar para o outro, ele sai reclamando ou ele vai se adaptar àquele meio? E esses espinhos que ele tem, que é sua autodefesa, e nós? Qual é a nossa autodefesa que vocês trouxeram já aí muito bem, que é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento, nós podemos fazer essa analogia que vai deixando cada vez mais vivos, aonde essa conexão existe entre nós e a mãe natureza o tempo todo, porque nós somos consciência, se somos consciência, podemos comparar com a própria corrente. Uma consciência conectada à outra, que forma uma corrente, e esse elo, que somos o quê? Somos um. E somos todos que estamos aqui na nossa Mãe Terra. Quando também a gente pode ver o quanto de suporte nos traz o Espiritismo para todo esse processo que nós vamos galgando, que é onde nos fortalece para um autoconhecimento, onde cada vez mais a gente vai amadurecendo esse espírito com o nosso autodescobrimento e autoconhecimento. E por que não sermos essa fortaleza? Aí, quando muitas vezes ele fala no texto, algumas vai nos deixando que às vezes nós estamos solitários. Calma, gente. Se você é solitário,
você não se sente. Se você é solidário, você não se sente solitário. Então, fazer o bem sem olhar a quem. E vamos convidar a ter essa percepção em nós, como seres humanos, dentro da casa espírita, como nós estamos também nos comportando. Diante de muitas vezes a gente diz, eu não vou trabalhar com fulano porque eu não me afinizo. Ah, eu só vou trabalhar quando realmente meu coração ser tocado. Aí é outros questionamentos que nós precisamos, cada um no seu íntimo, se consideramos essa luz, que é a iluminação dessa centelha divina, o Espiritismo, que nos traz esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, e nós, quando estamos dentro da casa espírita, como nós estamos nos comportando, como é esse nosso comportamento, essa jornada desse cristianismo, porque Emmanuel nos traz o Espiritismo sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos. E aí, acordar-nos. Nos faz até pensar, é porque estamos o quê? Ainda estamos dormindo. Então é hora de despertarmos e estamos nesse berço aí esplêndido. E o despertar trata-se de conhecer a si mesmo e a tudo que está ao nosso redor. É nossa reforma íntima para que possamos cada vez mais ir registrando, seja a nossa forma das desilusões ou da própria intimidade, alguns desconfortos, precisamos mergulhar nessas nossas sombras, a própria sombra que também nós temos. A defesa do cactus é o espinho, a nossa defesa, podemos considerar como nosso autoconhecimento, e tudo que vai interagindo, a gente pode dizer, vamos deixar com que o nosso ego não interfira nesse nosso autoconhecimento. E termos essa certeza de buscarmos e ter coragem de olhar essa realidade que está dentro do nosso íntimo e aonde nós estamos inseridos. Uma questão, quando ele fala, seja lá quem for, o Mestre Jesus nos diz, nenhuma dessas ovelhas se perderá. Nenhuma. Seja cada um pensando que tem nas suas intimidades, nas suas limitações, mas que possamos estar atento e compreendermos que nenhuma ovelha se perderá. Todos nós, um dia, seremos aí os espíritos, né, fraternos e de luz, caminhando para um novo caminho, um novo olhar, uma nova jornada. E vamos nós fazer o nosso melhor, onde nós estivermos, sermos, muitas vezes, compreendidos pelos que nós estamos em contato direto, e muitas vezes a gente fala que é a compreensão do outro. Calma, você precisa primeiro se compreender. Como é que você exige? Empresta a tua compreensão para o teu irmão, antes de querer a compreensão dele. E toda a humanidade é essa grande família, que um dia, como diz Deus é luz eterna, Ele está dentro de nós, e o caminho da iluminação é o conhecimento. É o conhecimento para nos despertar. Marlene, o que você acrescenta no que trouxe Lisiane? Informamos-nos pouco a pouco de que ninguém é tão indigente que não possa concorrer para o progresso comum que tomamos, que é devagar. Chico veio, fez o trabalho dele, Divaldo está aí fazendo dele, outros espíritos vieram, deram sua contribuição dentro do processo do aprendizado do Espiritismo. Nós estamos aqui dando a nossa contribuição e outros virão, porque a escola Terra é um local onde vários espíritos vão passar
E não existe essa ascensão coletiva de que todos despertarão ao mesmo tempo. Não vai ser assim, não é. E que a gente respeite também a escola do outro. Ele segue dizendo no mesmo ponto: o lugar que nos compete no edifício da harmonia geral, distribuindo o fragmento de nós mesmos no culto da fraternidade bem-vivida. Que a nós sejamos esse exemplo da mudança que a gente quer no planeta. Não vai adiantar eu chegar aqui e falar para Lisiane, é assim, é assado, se eu não faço. Então, a proposta é a seguinte: faça, e o seu fazer incentive, estimule o outro também a fazer alguma coisa diferente. Eu acredito que é uma das grandes propostas de Emmanuel, porque ele e Chico foram pessoas que estiveram aqui, trabalharam muito, deixaram o seu legado e voltaram tranquilo e feliz para o mundo dos espíritos para estudarem mais um pouco e trazer uma outra proposta reencarnatória também ainda nesse planeta. Hein, Nilton? Muito bem. Observando as afirmações e as reflexões do mentor espiritual Chico Xavier, ele reconhece que o mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição. Dentro desse contexto ao qual nós vivemos atualmente, que as pessoas, inclusive, até falei até nisso hoje à tarde, que as pessoas só enxergam o que é mal. Parece que existe uma política da má vontade em propagar o bem, em divulgar o bem, em mostrar que temos hoje centenas de espíritos encarnados com o propósito de apenas tão somente fazer o bem. E que muitos de nós, já no plano físico, já despertamos a nossa consciência para a necessidade de viver dentro dessa escola, nos aperfeiçoando. Logo, aqui não tem apenas ou só coisas ruins. Temos coisas boas também. E nós estamos aqui como exemplo disso. Nós estamos executando uma ação benemérita. Estamos trabalhando no bem. Porque outras pessoas que ouvirem essa mensagem, com certeza, vai dar aquele estalo, sabe? Aquele despertar. Não, eu posso fazer diferente a minha história. Eu posso começar, não posso voltar atrás, mas posso começar agora e fazer um novo fim. Porque esse planeta, esse mundo, são instrumentos corretivos e bem diremos, um dia, os companheiros de jornada que os habitam, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização no bem. Por mais atribuições, por mais tribulações e por mais pedregulhos que vivamos, por mais que você não consiga recurso para pagar suas contas, que as pessoas estejam lhe cobrando, ligando para você, mandando mensagem: pague meu boleto, pague a conta, pague isso, pague aquilo. Confiemos, confiemos, porque a luz virá. A solução vai chegar. Se ainda não chegou, provavelmente, como diz Marlene, é porque ainda não estamos prontos para receber essa lição, ou porque ainda não enxergamos que lição é que nós precisamos aprender. Então, é um chamado de uma relevância ímpar. Bem aproveitados por nosso esforço, pode transformar-nos em heróis. Heróis na cena do bem. Heróis que estavam com os joelhos destroçados, com os pés sangrando, mas prosseguiram firmes na fé. Por, porque todos os desafios, todas as tribulações, todas as provações que vivenciamos agora nessa escola é para testar até onde vai a sua fé. Eu quero saber se esse Jesus que você prega de forma tão veemente, que você fala com tamanha autoridade, se esse Cristo você confia nele. E se tu confias nele, pois então, vive aí a penúria para ver como é que tu vai sair dessa penúria. Se tu conseguires sair dela vitoriosa e ainda confiando que o Pai mandará um galardão, oh, nossa, como as coisas irão passar, como essas dores serão dissipadas, como essas lágrimas serão enxugadas e como Cristo vai dizer sim,
essas são as minhas ovelhas, que eu não irei perdê-las jamais. O que você tem a dizer, Lisiane? E como tudo é consolador, porque se olharmos hoje, estamos melhor que ontem. E cada vez mais nós vamos evoluindo. Não vamos negar que aqui é o educandário, é o hospital, é o nosso templo sagrado, mas confiar, movimentar, porque não adianta muitas vezes a gente estar só, né, na questão toda do eu quero, eu consigo, essa conexão maior e a conexão com você mesmo. Cadê seu movimento? O que é que você está movimentando? Você está pensando? Você está refletindo? Mas sua ação está onde? Hein, meu irmão? Sua ação está começando aonde? Ou você está paralisado, estagnado? Porque Jesus, o Mestre, nos diz: estamos a caminho. E vamos observar, a caminho não é mesmo da conjunção no caminho, porque se eu estou no caminho, eu estou atrapalhando, eu estou parado, eu estou amedrontado. Então, que nós peguemos para nós a mensagem que o Mestre Jesus nos disse: estamos a caminho. E é nós, o coletivo e o individual, de mãos dadas, seguiremos juntos, porque essa força universal que vem do Pai Celestial e do Mestre Jesus Cristo que nos ensina. Lembrar dos mestres, e veio à mente aqui Carl Jung, ele fala, se você sonha, o sonho não é despertar. Se você está acordado, você desperta. Que não estejamos apenas sonhando, precisamos despertar de dentro para fora. E a doutrina espírita, ela auxilia de forma fabulosa nesse processo. Isso nos deixa muito felizes. Quando Emmanuel traz esse texto diante da Terra, é justamente para nós percebermos o quanto nós podemos contribuir com essa escola, o quanto nós podemos valorar e dizer, estou aqui, eu quero cooperar, eu quero amparar, eu quero construir, eu quero ajudar. Então, que nós possamos, nessa reflexão desta noite, continuar ajudando, continuar contribuindo, dando o nosso melhor para que o nosso planeta alcance o seu processo de regeneração. Mas para ela chegar, para ela dar esse passo, ela precisa que cada um dê a sua contribuição. Mas não é só dizer, eu quero fazer, agir. Que possamos agir sempre no bem. Estamos chegando ao final do nosso programa e, de forma breve, gostaria que Lisiane nos trouxesse as suas palavras finais. Agradecer a oportunidade e que estejamos sempre preparados para esse amor fraterno, estejamos aonde estivermos. Marlene? A humanidade é nossa família real. Todos estamos destinados por Deus à glória, à gloriosa destinação. Que destinação é essa? Conhecimento, a alegria, a felicidade. Mas isso tudo é como Lisiane falou, Jung diz o seguinte, quem olha para fora acorda, quem olha para dentro desperta. Então, a espiritualidade está pedindo para a gente acordar, mas olhar para dentro da gente e o que a gente tem de melhor fazer surgir para que conseguimos juntos ter uma sociedade, uma humanidade melhor. Lisiane, querida, por favor, faça a prece final. Agradecemos a toda a equipe espiritual que coordena este trabalho, que os amigos da luz auxiliem a todos nós aqui presentes e a todos que irão, de alguma forma, rever esse momento. Que a luz do Mestre Jesus toque os nossos corações, nossas mentes, se amplie na nossa residência, na nossa cidade e em todo o planeta Terra, para que a luz do Pai Celestial nos abençoe, nos cure
e revigore, hoje e sempre. Que assim seja. Um, dois, três. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.